Saudações! Bem-vindos ao Anti-Mentiras, onde sempre buscamos a verdade e desmascaramos as mentiras. Eu sou seu anfitrião, Howard Cells. Em conjunto com nossos esforços para mantê-lo informado sobre os últimos acontecimentos, trazemos uma atualização sobre as últimas notícias da Coreia a respeito do julgamento da senhora Hak Ja-eum. Logo no primeiro dia da série, o julgamento de Han ocorreu no dia 1º de dezembro, na Coreia. A cobertura incluiu artigos da imprensa ocidental, assim como da Coreia e do restante do Oriente. Você encontrará os links para esses artigos abaixo. Os artigos, em sua maioria, explicam o andamento do primeiro dia de julgamento, no qual a promotoria apresentou as acusações contra a senhora. Han e a equipe de defesa apresentou suas posições, rebatendo as diversas acusações. Claramente, a defesa da senhora Han está colocando toda a culpa em Yang Ho-young, o antigo número 2, para a senhora Han internacionalmente, que também está sendo julgada. Yang Ho-young já testemunhou de forma notória que fez tudo sob as ordens da senhora. Han, e sem dúvida, irá testemunhar contra ela durante o julgamento. Yoon foi o primeiro líder da UC a negar qualquer responsabilidade e, abre aspas, jogar a senhora Han debaixo do ônibus, fecha aspas, tentando se proteger às custas da Serra, Han e da UC. Outros agora estão seguindo seu exemplo vergonhoso. Uma prova disso está no depoimento dado no primeiro dia por um líder da UC na sede internacional da igreja. Traduzido do Yong-ang Ilbo, o repórter afirma o seguinte, abre aspas, aparecendo como testemunha, um senhor, só, da unificação, testemunhou na sede mundial da Igreja da Unificação que a presidente Han estava em posição de receber relatórios do ex-diretor da sede, Yoon, sobre a execução dos fundos da igreja. Assim declarou, abre aspas, nada pode ser executado sem a aprovação da presidente Han. Acrescentando, quando enviávamos um formulário de solicitação, o ex-diretor Yoon dizia, abre aspas, a verdadeira mãe concedeu permissão, fecha aspas. Você pode ler esse artigo completo e outros que explicam o andamento do processo judicial quando quiser. Eles estão linkados na descrição abaixo. No entanto, quero focar nossa atenção em um desdobramento. Isso aconteceu fora do tribunal no dia seguinte e, por causa de suas implicações em relação à Igreja da Unificação, é de longe a notícia mais importante desse período. Este artigo do Hyun Kyo-rae, ou traduzido, Nação Coreana, envolve uma declaração do atual presidente da Coreia, Lee Jae-myung, feita em uma reunião com seus ministros. Devido à sua grande importância, quero ler o artigo com você. Este é o título e o subtítulo. Gabinete Presidencial. O presidente Lee analisou a dissolução de fundações religiosas que interferem na política, visando a unificação da igreja. Em 2 de dezembro, o presidente Lee Jae-myung instruiu o Ministério da Legislação Governamental declarando: o Japão emitiu uma ordem de dissolução contra uma fundação religiosa que intervinha sistematicamente na política. E eles exigiram um relatório detalhado sobre esta declaração oficial, que menciona explicitamente ser uma mensagem profundamente poderosa e significativa, dirigida especificamente à Igreja da Unificação, bem como à Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação, que suspeita de oferecer presentes à primeira-dama Kim Kyung-hee e de intervir na eleição nacional e na política interna do Partido do Poder Popular. Durante a reunião do gabinete hoje, o presidente Lee perguntou:
Ao estimado ministro da Justiça, Young San-ho, eu gostaria de enfatizar que o princípio fundamental da separação entre a Igreja e o Estado é de fato um pilar crucial e realmente importante para a nossa sociedade democrática. Mas, infelizmente, temos observado recentemente com grande preocupação que houve diversos casos específicos em que certas fundações religiosas intervieram de forma sistemática, organizada e bastante agressiva na esfera política, violando assim de maneira flagrante e inaceitável esse princípio essencial e tão valioso. Ele então perguntou: e o caso assim? O Japão emitiu uma ordem de dissolução contra a fundação religiosa? Algum dos nossos ministérios governamentais está atualmente analisando e investigando isso, por favor. Embora o presidente Lee não tenha nomeado explicitamente a organização religiosa, ele parecia estar se referindo ao caso da unificação. A presidente da igreja, Han Hak-ja, foi indiciada sobre a acusação de oferecer dinheiro e presentes à primeira-dama Kim e ao deputado do Partido do Poder Popular, Kwon Song-dong, além de solicitar favores para questões da igreja. O ministro Young respondeu: pelo que sei, ainda não houve nenhuma análise. O Ministério da Legislação do governo vai analisar isso. O presidente Lee enfatizou: separar religião e política é uma decisão constitucional realmente importante, e violá-la é um ato inconstitucional. Violar isso. Se ignorarmos isso, a ordem constitucional não só será destruída, como também pode levar a algo semelhante a uma guerra religiosa. Parece que, no Japão, eles chegaram a emitir uma ordem de dissolução para a fundação. Determinou que o Ministério da Legislação do governo analisasse a questão e apresentasse um relatório. A polêmica social no Japão começou depois que o autor do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, em julho de 2022, declarou que sua motivação foi o fato de sua mãe ter, segundo ele, doado uma quantia enorme de dinheiro para a Igreja da Unificação, arruinando a família deles. Após isso, o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão entrou com um pedido judicial para dissolver a organização Igreja da Unificação. Como podemos ver neste artigo, o presidente Lee afirmou que, na prática, agora deve-se considerar a possibilidade de dissolver oficialmente a Igreja da Unificação, ou FFWPU da Coreia, seguindo o exemplo do Japão. E ele orientou o ministro da Legislação do governo a fazer uma análise oficial das acusações de que a Igreja da Unificação violou o princípio da separação entre Igreja e Estado e também revisar a ordem de dissolução que foi emitida contra a Igreja da Unificação no Japão. Em seguida, o ministro deve relatar à reunião do gabinete qual ministério será responsável e qual, abre aspas, trabalho é necessário, fecha aspas. Isso nada mais é do que o próprio presidente da Coreia do Sul dando ordens diretas e explícitas ao seu gabinete para iniciar o processo de dissolução oficial e completa da Igreja da Unificação da Coreia do Sul. Em conclusão, em breve saberemos se o governo coreano irá ou não dissolver oficialmente a Igreja da Unificação, ou FFWP, da Coreia. Independentemente desse desfecho, o que está claro é que a reputação e a eficácia da Igreja da Unificação da Coreia já foram destruídas. Como já disse em outros episódios, há consequências graves por e contra o princípio divino e a providência de Deus. Como está claramente escrito nas Escrituras, aquilo que você semeia, você colherá. Infelizmente, a senhora.
Han, por meio de sua teologia da filha unigênita e sua prática, conduziu a Igreja da Unificação. Contra seu marido, o reverendo Sam Myung-moon, seus ensinamentos, incluindo o princípio divino, e contra o herdeiro reconhecido do reverendo Moon, o Dr. John Gostam Yunjin Preston Moon. Sob sua liderança equivocada, entre aspas, a UC/Family Fed se envolveu em um cisma desastroso, testemunhando a venda a preço de banana da maioria das propriedades sagradas em todo o mundo. Que o reverendo Moon havia conquistado, perdeu o centro financeiro de mais de 50 anos, o Japão, perdeu muitos de seus membros de segunda e terceira geração e enfrentou a acusação e agora o julgamento de seu líder internacional. Além disso, agora a UC/Family Fed enfrenta a possível perda de seu status legal na pátria espiritual da Coreia. Irmãos e irmãs, é hora de acordar para a realidade inegável de que a UC Family Fed perdeu o favor do céu devido à sua postura e prática sem princípios. Você deveria olhar agora, pois é onde o favor e as bênçãos do céu estão sendo concedidos. Claramente, isso se aplica ao legítimo herdeiro e quarto Adão, o doutor, Hyunjin Preston Moore. Como de costume, os que combatem as mentiras acompanharão os desdobramentos do escândalo da UC e informarão vocês à medida que os acontecimentos se desenrolarem.